E pensando nisso, hoje eu vou trazer um assunto sobre expectativa versus realidade. A gente vive muito Instagram, né? Ainda mais essa quarentena, muita internet. E na internet a maioria das pessoas colocam as coisas que dão certo, né? Então a vida real não é a mesma vida do Instagram. É por isso que tem muita gente até que às vezes me pergunta: "Nossa, Gabi, mas você não perde a paciência nunca, mas teus filhos são super educados". Gente, ninguém vai filmar a hora do estresse, né? A hora da raiva, a hora que você tá tentando controlar a situação, né? A gente não lembra de pegar um celular e filmar, porque a gente tá tentando resolver o problema, aqui em casa principalmente, a gente foca na solução do conflito. E porque também você não vai expor, né, diante da raiva, da frustração, daquela situação negativa, aquele sentimento negativo, você não vai expor isso na internet. Porque ninguém gosta de lembrar das falhas, ninguém gosta de lembrar das coisas ruins. É por isso que na internet a gente só coloca coisas boas, né? Embora tenha gente que coloca coisa ruim e cresce, solta daquele boom, né? Porque vira polêmico e o pessoal gosta de coisas polêmicas, a maioria só posta as coisas melhores, porque a gente também tem que inspirar outras pessoas. Isso faz parte, né, da gente inspirar. Vamos supor, se todo mundo colocasse só as coisas ruins que acontecem na vida, a sua vida como seria, né? Quem assistiu a live de ontem, os pensamentos, aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente consome, do que a gente está assistindo, do que a gente está vendo, ouvindo, sentindo, não seria legal. Então isso não contribuiria positivamente, né, para nossa vida, iria ser negativo. Então a gente tem que sim pesquisar e procurar e consumir coisas boas, mas a gente precisa entender que existe uma realidade, uma expectativa. E aonde eu quero chegar com a infância? A gente, quando a gente engravida, a gente cria uma expectativa da maternidade, né? E a gente cria uma expectativa. Então, eu vou falar de mim. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu criei uma expectativa. Eu falei, eu vou ficar em casa com meu filho. Gabi, mas ele vai acordar? Ih, ele vai acordar. Eu falei, daí eu não faço nada, né? Se ele acordar, eu não tô trabalhando. Se ele acordar, eu acordo com ele. Quando ele dormir, eu durmo com ele. E nós vamos dormir a tarde toda juntos. E vai ser uma delícia. E eu olhava pra minha cama, imaginava ele na cama, deitadinho, deitadinha do lado dele, dormindo. Imaginava a gente no sofá. Aquela expectativa linda, maravilhosa, né? Da maternidade. E quando o Pedro nasceu, eu ainda fui pro hospital idealizando tudo aquilo. A minha expectativa já começou no parto, né? Eu queria muito um parto normal. Então eu imaginei que seria lindo, eu imaginava parindo. Gente, eu sou tão a louca do parto normal que eu imaginava sentindo dor e eu sentindo aquela dor de vida e o meu filho nascendo daquela dor de vida. Ai, eu romantizei o parto, né? É maravilhoso o parto normal. Eu tentei no do Pedro, acabei na cesárea, vou contar aqui pra vocês, mas o Davi foi normal, então eu queria muito de eu conseguir. Mas eu idealizei tanto, 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 e chegou na hora, não foi do jeito que eu imaginei, né? Ele não encaixou, ele não desceu, né? Eu já tava lá, eu fiquei 32 horas em trabalho de parto, 32 horas, olha como eu queria muito, né? 32 horas no hospital com dor e não dilatava. Enfim, acabei na cesárea, não tinha mais força, nem que tentasse ali agora com ocitocina, não teria nem força pro expulsivo, né? Então foi uma frustração, não consegui. Porém, eu ressignifiquei isso muito rápido em mim. Eu falei, não teve aquele sentimento sim ruim, mas eu fiz o que eu pude, eu fui até o final, né? Eu não desisti, realmente não deu certo, então tem que aceitar algumas coisas. Então não fui frustrada por isso, não me senti mal, depressiva, não, tranquilo, passou. Aí eu cheguei em casa, né? Eu tinha aquela expectativa da casa, de chegar, meu filho dormir, quando ele não dormisse eu não dormiria com ele, depois a gente dormiria juntos. E a gente sabe muito bem que não é assim, né? A criança acorda e você tá exausto, você tá com sono, você tá cansada, né? E vem aquele lance de você ter que dar colo o tempo todo, ter que dar peito o tempo todo, você quer o tempo pra você não tem mais autocuidado, você não consegue mais se cuidar, a sua vida é inteiramente para um pequenino bebê. E aquilo vai te consumindo, e aí teu bebê chora demais, o meu chorava demais, chorava demais, chorava demais. Isso é reflexo da minha gestação, isso é reflexo do que eu senti na minha gestação. Quem já fez atendimentos individuais comigo sabe que eu trabalho muito gestação pra gente ressignificar comportamentos na criança. Mas eu não estudava nada disso, né? E aí eu me frustrei muito.
Muito, porque eu falei, maternidade não é isso, eu não idealizei isso, eu não imaginei isso, todo mundo falou que era difícil, mas a minha expectativa foi outra, minha realidade é completamente diferente, e eu entrei em colapso. A sorte é que a minha necessidade, meu perfil, o meu comportamento é sempre focar na solução, e eu fui atrás de livros, eu fui atrás de estudo, eu falei, eu preciso estudar para fazer isso aqui, eu preciso estudar para ser mãe, eu preciso estudar para entender essa criança, eu preciso estudar para entender esse universo, eu preciso estudar. E eu comecei a estudar, consumir livro, li muita coisa errada, depois comecei a ler muita coisa certa, e foi nos acertos e nos erros que eu fui construindo, fui me reconstruindo, e fui aprendendo que a gente precisa se livrar da expectativa e viver a realidade. Então, quantas vezes na maternidade a gente sonha com o filho, né? Meu filho vai ser obediente, e na gestação e depois que nasce, tá? Quando ele crescer, ele vai me obedecer. Quando eu olho uma criança na rua, né, e vejo fazer uma criação para mãe, a gente olha e fala, não, o meu não vai fazer isso, né? O meu não vou deixar que isso aconteça. O meu vai saber se comunicar, o meu vai saber ter respeito pelo pai e pela mãe. E a gente vai idealizando isso. A gente idealiza até a adolescência. Não, na adolescência o meu filho vai me ter como amiga, né? Vai conversar comigo, vai me procurar, não vai procurar as coisas erradas, não vai pra gandaia, não vai se envolver em drogas, não vai... E a gente cria expectativas. E a gente tem que entender que a profecia, né? Profetizar na vida dos filhos, que ele vai ter uma boa vida, que as coisas boas vão acontecer na vida dele, na sua também, é uma coisa. Profetizar na vida dos filhos é uma coisa. Criar falsas expectativas em relação à criança, aquilo que vai satisfazer a minha necessidade, não a do meu filho, é outra. Então eu preciso ter isso muito claro, tá? Quantas vezes eu crio uma expectativa na vida da minha criança, na vida do meu adolescente, que vai satisfazer a minha necessidade. Eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fizesse faculdade de, sei lá, jornalismo, eu queria que meu filho trabalhasse na minha empresa, eu queria que meu filho fosse artista, eu queria, e aí eu vou no eu, e criando essa expectativa, né? Meu filho vai ser meu amigo, meu filho vai gostar de mim, só que eu tô sempre voltada pra mim, pras minhas necessidades, pras minhas expectativas, e eu deixo de viver a realidade, e deixando de viver a realidade, eu deixo de atender as necessidades que aquele serzinho tem, que são diferentes das minhas, porque ele é diferente de mim. E tentando fazer com que essa criança atenda aquilo que eu considero importante, aquilo que eu considero certo, aquilo que eu gostaria de receber, eu deixo de olhar para ele e deixo de viver a realidade que é ele. E isso vai provocar distanciamento, desconexão. É a mesma coisa que aconteceu na maternidade, no exemplo que eu te dei aqui, quando meu filho nasceu. A minha expectativa é de que ele viria dormir no meu colo. Eu queria que ele estivesse comigo, eu queria que ele dormisse, eu queria que ele acordasse bonzinho e depois dormisse no colo da mamãe, eu queria que ele gostasse de dormir na cama comigo, eu queria me sentir amada, eu queria me acolher a minha criança interior, entendeu? Porque quando eu era pequena não tive isso, então eu queria esse acolhimento inconscientemente, não sabia disso, eu não tinha ideia do que eu queria, que era cuidar da minha criancinha que estava aqui dentro. E aí eu criei uma expectativa tão grande em cima do meu filho que ele não conseguiu suportar, porque tão pequeno absorveu toda aquela expectativa e não soube lidar com aquelas emoções, aqueles sentimentos. E aí ele manifestou no comportamento. A criança, ela manifesta através do comportamento aquilo que está sufocando, aquilo que está faltando. E ele chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, né? Vários dias, várias noites, várias vezes, intensamente, para dizer para mim, para e olha para mim. Porque tentando entender as minhas necessidades, eu não parei para olhar para o meu filho, não parei para entender o que ele precisava, o que ele estava tentando me comunicar. Eu tentava achar um problema, essa criança tem algum problema, ele tem alguma coisa está acontecendo, esse menino. Não é possível, ele tem alguma dor, ele tinha necessidades emocionais que desencadearam sim algumas necessidades físicas, o refluxo, por exemplo. Muitas crianças que têm refluxo é esse excesso de absorção, né? Se vocês estudarem Louise Hay, ela fala muito sobre as doenças do corpo.
que a gente tem que parar para entender, tipo, eu tô com dor de garganta, o que eu tô sentindo, o que eu tenho? Qual é o sentimento que mais está me dominando? Por que a minha garganta está reagindo a isso? Porque o nosso corpo manifesta, gente, certo? Então, assim, a maioria das vezes que a gente sente dor de garganta, é como se a gente estivesse calado e não pudesse falar daquilo que a gente precisa falar. Quando a gente tem dor de ouvido, é como se a gente tivesse que aguentar tanta coisa tóxica e não pudesse soltar, e a gente está absorvendo, que os ouvidos inflamam. A gente não poder falar aquilo que está angustiando, a gente vai guardando, consumindo, a garganta inflama. O corpo reage. Dor de cabeça tem seus motivos, dores nas costas, dores na lombar, dores na coluna, tudo tem os seus motivos. E tudo tem um motivo do que a gente vai retendo no nosso corpo. E o quanto a gente segura as coisas, entende? E isso vai se manifestando aos poucos. Quer fazer um exercício? Respira fundo, quem tá comigo? Bem fundo, bem fundo. Tenta relaxar os olhos. Tenta relaxar a boca. Tenta relaxar os ombros. Respira fundo. Agora sente relaxar o resto do seu corpo. Sente relaxar suas pernas. Sente relaxar os dedos dos pés, os dedos das mãos. Distensiona. Solta tudo. Quem conseguiu fazer? Sentiu que conseguiu relaxar um pouco? Soltou um pouquinho que seja o ombro, soltou um pouquinho que seja a cabeça, um pouquinho que seja a boca? Sentiu? Manda uma informação aí pra mim, pra eu saber que vocês conseguiram relaxar um pouco. E o que acontece com isso? Esse simples exercício agora, 7h pouco da manhã, se você conseguiu relaxar algumas partes do seu corpo, significa que você estava tensionando. Ou seja, a gente estava segurando. Então, se a hora que eu mando uma informação pro meu cérebro e falo assim, solta, quer dizer que eu tô... Então, o tempo todo eu estava retendo. E é isso que a gente faz com a vida, certo? A gente retém as coisas. A gente cria uma expectativa e a gente guarda isso pra gente. Isso vai sendo acumulado no nosso corpo. Eu vou retendo em mim. Vou retendo o que eu penso, vou retendo o que eu gosto, vou retendo o que eu espero. E o simples fato de deixar sair, que é o relaxar, e você sente seu rosto relaxando, você sente seu corpo relaxando, você deixou sair, você liberou, viveu a realidade, viveu o que o mundo tem pra você. Então repara, se ao longo do dia você parar, você tá cozinhando, tá? Agora na hora do almoço, depois dessa live, na hora do almoço, para e pensa. Manda uma informação assim pro seu cérebro, relaxa a boca. Se você sentir que relaxou, relaxa o corpo, relaxa os ombros. Se você sentiu que relaxou, é porque você está segurando. E a gente segura o tempo inteiro. Então esse exercício de soltar, a gente precisa fazer o dia inteiro, pra gente ensinar o nosso corpo a liberar a energia, a liberar o que é ruim, a liberar a expectativa, pra gente conseguir viver essa realidade. Porque senão a gente vai retendo, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, a gente se frustra, tá? E quando a gente entende isso na infância, a gente libera a criança para ser o que ela quer ser. E a gente para de criar as expectativas de que meu filho precisa ser perfeito, ele não vai ser perfeito, nem você não vai ser perfeito. Tem gente que me procura para implementar, aprender e começar a incluir a disciplina positiva dentro da própria vida. E aí marca 3 sessões e na segunda sessão fala, Gabi, mas ainda faz birra, Gabi, mas ainda... Gente, vai fazer. A intensidade disso é que tem que diminuir. A frequência disso é que tem que diminuir. A verbalização da criança na necessidade que ela tem é que precisa aumentar. Mas chorar, gritar, espernear, contra-argumentar com você, isso vai existir, é natural. Ela é um ser humano diferente de você, ela também quer as coisas diferentes de você. E ela tá aprendendo a lidar com isso. Então, idealizar um robozinho que vai seguir as suas ordens, as suas regras e que não vai te dar trabalho é uma falsa expectativa. A gente tem que entender a realidade disso tudo. A criança tem desejos e vontades. Ela vai aprender a disseminar isso de uma forma diferente. Ela vai aprender a lidar com isso. Adquirir autocontrole, empatia, concentração, respeito, responsabilidade.
né? Comunicação saudável, sadia, isso ela vai aprender. Mas aprender isso não tira dela os comportamentos negativos que ela vai ter, assim como todos nós temos. Quantas vezes eu tô cansada e não tô a fim de falar? Quantas vezes eu tô cansada, às vezes tenho vontade de chorar? Né? E vocês também devem ter seus sentimentos. Acordei de pé esquerdo, hoje eu acordei num dia mal. Tem que ressignificar isso, mas eu já tenho quantos anos? A criança ainda tem 3, 4, 5, 6, 8, 12. Entendeu? Então isso, gente, muda tudo. Quando eu termino a minha ansiedade em algo, ou seja, eu entendo qual é a necessidade da minha criança, eu entendo que criar uma expectativa é atender o que eu queria que fosse, e eu deixo de dar para o meu filho o que ele precisa, eu passo a viver uma realidade mais responsável, tá? E entendam, eu também não sou a favor da realidade negativa. Ah, maternidade real, então vamos lá, filho é assim mesmo, filho fica esgoelando aqui, berrando aqui, filho não tem controle emocional, mãe tem a vida desregrada, louca, não dá pra ser feliz. Isso não é maternidade real, isso é maternidade caos, tá bom? E a gente não tá falando de maternidade caos, nós estamos falando de realidade. O que é? Parar de criar expectativas que eu gostaria que fossem reais, começar a enxergar quem é realmente a minha criança, o que ela realmente precisa e ensinar o que ela quer, o que ela gostaria, para que ela se desenvolva feliz e saudável emocionalmente, fisicamente e mentalmente, certo? Isso sim é viver uma vida congruente, né? Uma vida com propósito. Agora, entender que a realidade é esse caos que algumas pessoas defendem e falar, então agora eu não vou mais fazer nada porque a vida é assim, eu tenho que aceitar. Não, isso é zona de conforto. Zona de conforto não vai trazer benefícios para você e nem para o teu filho. Você não vai conseguir ensinar ele deixando que ele seja o desequilíbrio em pessoa que a criança é e precisa aprender a controlar. Não é isso que eu tô falando, vocês estão me entendendo? Mas eu preciso sim parar, respirar, entender a realidade da situação e o que eu vou fazer com isso. Criar responsabilidades. Quando eu parei de criar expectativa em relação à minha maternidade, quando meu filho era bebê, e decidi agir, eu não parei mais. E eu não parei mais de estudar. E as coisas foram acontecendo, e as coisas foram mudando. Ele parou de chorar? Claro que não. Chorou ainda. Quantas vezes? Menos. Intensidade? Também menos. Né? E eu sabia o que fazer? Sabia. Por quê? Porque estava preparada para isso. Entendeu? Tive dias em que ele deitou na cama e dormiu comigo? Teve. Mas qual foi a realidade? Bem menor do que a minha expectativa. E foi maravilhoso quando eu entendi que era o que ele precisava e não o que eu precisei. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos diminuir as expectativas, vamos viver as realidades conscientes, certo? Na nossa vida, sem historinha, gente, sem justificativa de que pra você é difícil, que aqui não dá certo. A gente tem o controle nas nossas mãos, tá? A gente pode mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de se comunicar e de agir, os nossos resultados através daquilo que a gente controla aqui. Ok? E é isso. Então, ficamos por aqui hoje e amanhã venho com mais conteúdos para vocês. Espero que vocês aproveitem isso de coração. Deus abençoe muito, 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 muito a vida de vocês e vá transformando o que é preciso transformar um pouquinho a cada dia, porque sem ele a gente enfraquece e se torna tudo muito mais difícil, tá bom? Beijo!